Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai retratar aí sobre um novo capítulo que retrata sobre os cuidados do solo. Já vou avisá-los que esse assunto, ele é bem extenso. Ele é um assunto que a gente tem que ter muita paciência, porque ele é um pouco cansativo, né? Falar de solo, às vezes, é um pouco maçante para vocês, principalmente vocês que ainda são novinhos. Ainda estão no 6º ano. Mas, gente, o objetivo do capítulo é identificar a composição e os tipos de solo, a gente vai conhecer também. Descrever as técnicas de preparo do solo, tá? A gente vai conhecer todas as técnicas, vai entender por que essas técnicas elas servem para a manutenção do solo. Reconhecer a importância do cuidado com o solo para a manutenção da vida em nosso planeta. Aqui são alguns questionamentos relacionados a o que os alunos costumam fazer, né? Quando vê o capítulo já se pergunta, né? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E aqui são algumas perguntas que a gente, no caso aí, na verdade, a gente espera que os alunos possam perguntar. Bom, quais são os componentes do solo? Como ele deve ser preparado e cuidado para a agricultura? Que problemas a erosão e as queimadas nos trazem? Isso aqui é uma coisa que a gente vai discutir bastante. E o que podemos fazer para minimizar esses problemas relacionados à erosão e queimadas? Que doenças podem ser veiculadas pela contaminação do solo? Então, aqui nós temos uma imagem onde a gente, na verdade, vê que o solo ele é uma coisa trabalhada há muito tempo. Ou seja, o homem dependia do solo para sobreviver. Então, a imagem aí é a parte na verdade, de uma ilustração produzida em 1416, no período chamado de Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, situada em uma região que corresponde hoje à França. Então, se a gente for analisar a imagem, na parte inferior aqui, né, a gente observa um arado de ferro, que é essa estrutura aqui que o homem está segurando, e esse arado, ele está sendo puxado por bois, né, e esse arado, ele serve para preparar a terra para o plantio. Acima, à esquerda, a gente já vê aqui pessoas que trabalham uma plantação de uvas. E mais ao alto, à esquerda também, a gente vê aqui um pastor que cuida das ovelhas. Ainda analisando a figura, né, acima à direita, a gente tem, na verdade, um trabalhador que no caso aí tá semeando a terra. E mais ao alto, né, aqui no caso nós temos a terra sendo, na verdade, passando por um processo de descanso, né, ela sendo aí bem cuidada e aí passando por um processo em que, na verdade, ela não pode ser remexida, não pode haver manipulação com essa terra. Então, como o solo se formou? Isso aqui, na verdade, gente, é uma coisa que a gente já discutiu, a gente já entendeu, que o solo, ele vem de uma rocha, ou seja, o solo, ele é, na verdade, né, os grãozinhos do solo são pedaços de rochas. E a gente entendeu também na aula anterior que a rocha, ela passa por um processo chamado intemperismo. E que o intemperismo, ele, na verdade, contribui para que ocorra todos esses processos aí, né, de desgaste da rocha. Ou seja, o intemperismo, ele é classificado em várias coisas. E uma dessas coisas, né, que a gente discutiu bastante, foi a questão da variação de temperatura. Se uma rocha ela passa por um processo de variação de temperatura, ela vai se desgastar.
Se a chuva, né, ficar ali o tempo todo, na verdade, batendo naquela rocha, aquela rocha vai se desgastar. Se o vento também ficar o tempo todo persistindo ali naquela rocha, aquela rocha vai se desgastar. A mesma coisa o gelo, né, a água dos rios e das ondas do mar. E aí vai provocar um processo em que aí o desgaste dela e a formação do solo. Então, a gente vê aqui o desgaste ocorrendo, a matéria orgânica sendo, na verdade, incorporada nesse solo. Então, a gente vê que a rocha aqui, que é a rocha matriz, deu origem a esse solo. Ou seja, esse solo aqui é a própria rocha. Só que, na verdade, de uma forma toda desfragmentada. Na verdade, a rocha está toda fragmentada. E aí, né, o solo ele pode ser utilizado para benefício próprio, principalmente quando se trata do ser humano, que necessita desse solo para realizar várias coisas, dependendo do seu objetivo. Os seres vivos também contribuem para esse processo de transformação das rochas, tá? Como você pode ver aí nessa imagem, a gente tem uma raiz crescendo em cima de uma rocha. E no caso aí, essa raiz, ela vai desgastar essa rocha, daqui a alguns anos não vai mais existir essa rocha aí, porque vai, na verdade, ser degradada por essa raiz, ou seja, por esse ser vivo, né, que está se desenvolvendo aí. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar do que realmente existe no solo. Então, eu vou deixar um exercíciozinho para vocês desenvolverem sobre rochas. E aí, a gente, na verdade, parte para essa parte aqui dos componentes do solo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.